Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 22º domingo do tempo comum. Obrigado por me receber em sua casa. Fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Se possível, se inscreva no nosso canal. Peça a sua graça. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus. Peçamos a Deus antes uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos a primeira leitura do livro do Deuteronômio, no capítulo 4, versículo de 1 a 2, versículo de 6 a 8. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tereis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os porei em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente essa grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje os ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 14:15. Senhor, que morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. É aquele que caminha sem pecado e pratica justiça firmemente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Senhor, que morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. A segunda leitura está na carta de São Tiago, no capítulo 1, versículo 17 a 18, versículo 21b até o versículo 22 e o versículo 27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 7, versículo de 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens.
Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai, todos, e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus hoje ele cita esse texto do profeta Isaías, no capítulo 29. Jesus ele desmoraliza a crítica dos fariseus e dos mestres da lei. Eles acusam que os discípulos de Jesus não seguem a tradição dos antigos. Ô diácono, e o que é que torna a gente impuro? Ou puro? Nosso relacionamento com Deus. Sabe não? Será que é o outro que me contamina? Será que é o outro que me torna impuro? Está lembrado de Adão e Eva? Está lembrado? Deus perguntou: Adão, o que você fez? Você comeu o fruto? Eu falei que não era para comer. Aí ele falou: não, foi eu não. Foi a mulher que você me deu, que mandou eu comer. E você, mulher? Não, foi a serpente que me enganou. Está vendo? A gente é assim. Os fariseus criticam Jesus. Não era porque Jesus fazia milagre e portento, mas porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Talvez naquela ocasião ele mesmo tenha observado essas prescrições. O puro é o hábil para o culto. O impuro é aquele que está impedido de tocar no sagrado. São termos relacionados, quase que dependentes do outro para ser compreendido. Está entendendo? Daí a sequência, elas surgem as tradições humanas, que são severamente criticadas por Jesus. Pois o que acontecia lá era uma substituição dos 10 mandamentos pela tradição do homem. E tinha várias situações que deixavam a pessoa impura. Era papel do mestre da lei fazer o povo recordar. Sabe quantos preceitos? 613. Olha só. Vou dizer aqui, por que 613 preceitos não os mandamentos? Sabe por quê? Porque se eu pegar o número 6, mais 1, mais 3, dá 10. Então a soma de 613 equivale aos 10 mandamentos. E desses 613, 365 era para não fazer. O restante ela podia fazer. Então assim, eles pegaram os 10 mandamentos da lei de Deus e começaram a alterar ao seu modo. E aos poucos a religião foi ficando na marcha e não no essencial. A gente hoje, nós hoje compreendemos como devemos comer o pão da Eucaristia. Vimos domingo passado, passamos 5 domingos lendo o capítulo 6 de João, e hoje nós temos a certeza de como me aproximar de Jesus e Eucaristia. Eu tenho que comer esse pão com o meu coração livre, aberto, disponível para servir não só a mim, mas para servir o próximo. No mundo judaico tinha vários ritos. Um que era, hoje a gente pode citar, é muito triste, né? Toda vez a mulher se tornava impura quando ela estava menstruada. Então ela tem que fazer ritual de purificação para poder estar diante de Deus. Olha só, uma coisa da natureza, né? E a gente achar que está impuro. A religião e seus preceitos, ela torna-se absoluta e essencial na nossa vida quando ela vem com amor, com caridade, com misericórdia. Esses atos não podem ser esquecidos na religião.
E Jesus chama ele de hipócritas. O que é hipócrita? Aquele que não fala a verdade, aquele que vive de aparência. Conhece alguém assim? Pois é. Hoje Jesus vai falar, hoje, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, Deus vai falar assim: escuta, Israel, veja se você é praticante da palavra. Israel aqui, você coloca seu nome, viu? Escuta, diácono, se você é praticante da palavra e também dos mandamentos de Deus, porque é nele que tem a sabedoria e a inteligência. Olha só. E o salmista vai dizer hoje, no Salmo 14, Senhor, quem morará em vossa casa e nos vossos montes habitará. Quem morará? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Tiago, hoje no capítulo 1, ele vai recordar para a gente a importância de nós recebermos a humildade, receber com humildade a palavra de Deus. E que nós sejamos praticantes e não meros ouvintes. E assim é que temos que caminhar com Deus, sem praticar a palavra de Deus, assistir as viúvas, os órfãos, estar perto daquele que necessita da sua assistência. Ô diácono, o que é para o senhor religião? A religião pura e sem mancha, acabei de falar, é essa que você é capaz de assistir os órfãos, as viúvas, em suas tribulações e não se contaminar com os preceitos do mundo. Hoje Marcos, no capítulo 7, vai lembrar para a gente. Tem muita gente observando os discípulos de Jesus. Olha só. Mas o que mais chama a atenção deles não é a pessoa de Jesus. Não é o que eles faziam, nem o que ele praticava, não. O que mais chama a atenção dele foi como eles lavavam as mãos. Já pensou? Que coisa triste, né? Olhar para a aparência. Ele podia ter perguntado assim: Jesus, como é que o senhor falou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Como é que o senhor curou aquela mulher de uma hemorragia de tantos anos? Mas não, estavam preocupados com o lavar das mãos dos discípulos dele. E é isso que faz muitas vezes a nossa religião. Causa desperdícios. Serve para que se faça tanta pergunta besta, boba. O que eu quero perguntar para Jesus é o que é essencial, mas os fariseus não viam isso. Jesus fala para ele, quando vê aquela pergunta besta: bem profetizou Isaías, você me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quantas pessoas estão com o coração distante de Deus? Quantas pessoas falam a palavra de Deus com eloquência, muito bonito, mas são hipócritas, mesmo que túmulos caiados. Não é verdade? Dê poder a uma pessoa que você sabe quem a pessoa é. Então assim, não precisa me encher de preceitos, nem de prática, nem de ritos. Tudo isso não limpa meu coração por dentro. O que torna meu coração impuro, o que torna o seu coração impuro, o nosso coração impuro, é o que sai de dentro de nós. Ô diácono, o que é que sai dentro de mim? Vamos lá, vamos enumerar. Jesus enumera 12 passos que a gente pode guardar no nosso coração. O primeiro dele é a imoralidade, a pornografia, a viver uma sexualidade desequilibrada. Hoje em dia, os celulares eles estão abertos para todas as pessoas, de uma menor idade até uma maior idade. Absurdo, né? E quando as pessoas elas se maqueiam, elas são prostitutas, desequilibradas e vivem de aparência. Não pode. Então Jesus fala: tenha cuidado com a sua sexualidade. Isso é para mim e para você hoje, viu? Cuidado com você. Deus está vendo todas as coisas. Ele fala outro passo: roubos e assassinos. Quantas pessoas não matam, não com arma branca, mas com publicações na internet, com mentiras, com calúnias. Olha só, cuidado com a sua língua, viu? Outro passo que ele fala que é bom destacar aqui hoje é sobre o adultério. Ou seja, olhar e cobiçar. Já estou pecando. Assim,
bem-vindo ao inferno, viu? Que adultera já. Outro passo interessante que a gente pode deixar cá para ter cuidado: as ambições, as fraudes, a devassidão, a inveja. Tem muita gente que se... Sabe o que é inveja, né? Inveja é aquele que não se alegra com a alegria do outro, né? Eu estou passando um momento difícil pra caramba numa paixão que eu estou vivenciando agora. Não tem nada para dar, mas o povo é com raiva comigo, olha para mim com maldade, tudo que eu faço não presta, até um arranjo que eu coloco na celebração, o povo diz que não presta, não é necessário. Já pensou? Assim, a inveja é triste, né? Outro sentimento que mata a pessoa também, um passo muito terrível, é o orgulho e a falta de juízo. Saber que você é imagem e semelhança de Deus e você bate em Deus, machuca a Deus. Então toda vez que eu coloco essas coisas mais que estão dentro de mim e eu boto para fora, vomito, é o que me torna impuro. É isso, nada mais. Estava lembrado de Judas. Judas deu um beijo em Jesus e o beijo era para ser um momento de amor, de fraternidade, e foi um momento de hipocrisia. Passa o beijo, o sinal de respeito, para ser um sinal de traição. Mesmo assim, é a nossa caminhada cristã. Todas as coisas mais saem da sua boca, viu? E da minha também. Então peçamos a Deus a graça do nosso coração, está sempre limpo. Não é o que eu quero, nem o que eu como, nem a pessoa que eu vou encontrar. Tudo passa pelo meu coração. Lá tem muitos demônios que precisam ser exorcizados, expulsos do nosso coração, da nossa vida. Eu tenho que limpar a minha casa interior para ser digno de receber o pão vivo descido do céu, a Santa Eucaristia. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.